Hoje nós vamos andar por dois capítulos, o 4 e o 5. Será que até o final do ano a gente leu tudo? Vamos ver. Gênesis 4. Posso ler? Abre aí, Gênesis 4, de 1 a 5. De 1 a 5 não, de 1 a 16. Vou começar, hein? Adão conheceu Eva, sua mulher. Você sabe que conhecer na Bíblia é o verbo de conhecer sexualmente. Tiver uma relação sexual. É isso que significa, conhecer. Senão você lê aqui, Adão conheceu Eva. Ué, mas já tinha conhecido há muito tempo. Mas esse conhecer aqui é conhecer sexualmente. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim lavrador. Preste atenção que cada um tem uma profissão. Abel é pastor de ovelhas e Caim é lavrador, cavuca a terra e arranca o fruto da terra. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação, em sacrifício, em culto ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oferta, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. Para aqui um instantinho. Você sabe que essa história termina mal pra caramba, né? Você sabe disso. É fácil de entender. Caim faz um culto, uma oferta, um sacrifício, é um culto a Deus. E Deus não gosta do culto dele, da oferta dele, do sacrifício dele. E prefere a de Abel. E Caim fica magoadíssimo com isso. A pergunta é, por que Deus preferiu o culto de Abel e não de Caim? Por que Deus preferiu a oração, o sacrifício, a oblação, o culto, a oferta de Abel? Parece que Deus foi, o que aí? Discriminador, fez acepção de pessoas. Vamos entender, pegando a folha, na letra A, pelo nome deles você já mata a charada. O nome Caim significa o quê? Aquisição. Caim é aquele que adquire, que compra, que conquista, que tem força. Caim. Abel, o nome Abel significa o quê? Aflição. Abel é aquele que nada tem. Abel é aquele que sofre, é aquele que é humilde, é aquele que é simples. Então você vai entender que a história de Caim e Abel é a história do culto que agrada a Deus e o culto que não agrada a Deus. A oração que agrada a Deus e a oração que não agrada a Deus. Vamos entender, pega aí, ó. A história de Caim e Abel é a história de quem presta o melhor culto a Deus. Caim prestou o culto a partir de suas conquistas. A profissão dele era lavrador e apresentou a Deus o fruto do seu trabalho. Preste atenção. O nome Caim é que vai indicar o significado dessa história. Caim é aquele que adquire, que compra, que conquista, não é isso? Ele ofereceu a Deus a conquista do seu trabalho. Ele ofereceu a Deus aquilo que ele, na sua força,
no seu poder, na sua soberba, consegue e mostra para Deus: aí, Senhor, eu sou bom, eu consigo cumprir os mandamentos, eu consigo ser mais santo que o outro ali, ó. Eu consigo fazer jejuns, eu consigo ser melhor que o meu irmão. A oferta de Caim é a oferta da soberba, do homem que quer apresentar para Deus a sua força para conseguir de Deus mais alguma coisa. Já Abel, olha aí, já Abel, sendo um pastor, apresentou a produção da natureza. Quer dizer, Abel apresenta o que a própria natureza dá. Abel apresenta o filhote da criação dele. Em outras palavras, Caim apresentou sua aquisição orgulhosa e já Abel apresentou sua aflição simples, de quem nada pode fazer senão pela graça de Deus. A história de Caim e Abel é a história daquele homem religioso que apresenta a Deus os seus bem-feitos para querer trocar com Deus por alguma graça. Nós já tivemos a oportunidade de falar isso aqui. E a história de Caim e Abel vem falar isso de novo. É a história daquele que se acha mais justo do que alguém. Por exemplo, eu me acho justo, eu me acho bom, porque eu vou todos os domingos à missa e não perco uma. Já aquele pobre irmão, coitado, está no bar bebendo lá, ó. Eu sou melhor que ele. Então Deus tem que me ouvir, porque eu vou à missa, eu adquiri, eu tenho essa aquisição na minha mão, passaporte missal, dominical, que me dá o direito de exigir de Deus alguma coisa. Já aquele outro, coitado, nem sabe o que é a igreja, está perdido aquele cara. Mas eu posso pedir a Deus o que eu quiser pedir, porque eu adquiri com minhas forças uma santidade. Eu adquiri com minhas forças algo bom para apresentar para Deus. Essa oferta Deus não quer nem olhar. Deus quer a oferta de Abel. Abel se chama, qual o nome dele? Aflição. É aquele que olha para si mesmo e diz assim: Senhor, eu fui à missa, até fui à missa, ou eu nem fui à missa, mas o que interessa é que eu sou pecador, e eu por mim nada posso. Então, tudo que eu tiver na vida vem do Senhor. Eu não posso apresentar nada ao Senhor para querer alguma coisa em troca, porque algum bem que eu já faça, é o Senhor que me permite fazer. Então a gente cai de novo naquela história da promessa, por exemplo. Eu vou fazer uma promessa que eu vou a pé até Aparecida do Norte, para ver se Deus lembra de mim. Como se ir a pé até Aparecida do Norte fosse alguma coisa que convencesse a Deus. Não, Deus já sabe de tudo que eu preciso. Eu tenho que confiar na graça dEle, confiar que Ele tome conta de mim. Essa história de Caim e Abel, Jesus recontou essa história em outros termos. São personagens diferentes que Jesus usou, mas usou o mesmo contexto. Vamos ver como é que Jesus recontou isso? Abre aí Lucas 18, de 9 a 14. Lucas 18, de 9 a 14. Posso ler? Vai abrindo aí. É amém ou misericórdia?
Folha, não pegou lá não? Toma. Acabou? Quem está em casal aí, me empresta um? Olha lá, pronto. Já foi. Já achou. Vamos lá. Isso é bom sinal, eu fiz 80 folhas, se não deu é porque tá bom o negócio. Então vamos lá, Lucas 18:9. Leia essa parábola pensando em Caim e Abel, tá bom? Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. Fariseu, a gente já tem falado aqui dos fariseus, falar de novo. Fariseu era o cara mais religioso que tinha. Era o cara que mais ia ao templo, que mais fazia jejum, oração. Para ter uma ideia, ele fazia 5 orações por dia. Onde ele tivesse, se ele estava no meio da rua, desse a hora da oração, ele parava para orar. E quem quiser que esperasse, porque o primeiro era a oração. Eram os homens mais religiosos possível. E tinha o publicano. O publicano era um pecador público, alguém que fazia coisa que os outros sabiam que era errado, cobrava imposto a mais, era um pouco desonesto, era recasado, era homossexual, tudo isso que a gente da religião costuma discriminar o outro, era um publicano. Aí, subiram 2 homens ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé, orava no seu interior dessa forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana. A lei mandava jejuar 1 vez por ano. Ele jejuava 2 vezes por semana. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. Qualquer dinheiro que entrasse, 10%. É, meu filho, esse era bom. O publicano, então, perceber a oração do fariseu? É a oração do Caim, daquele que adquire por suas próprias forças as conquistas, o que é bom, e quer apresentar isso a Deus como conquista sua, não como alguém que humildemente recebeu uma graça de Deus. Aí vem o publicano, porém mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Digo-vos, o publicano, voltou para casa justificado, voltou para casa sentindo no coração justiça de Deus, paz de Deus, perdão de Deus. Não o outro, pois todo que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Está clara a história de Caim e Abel, gente? Sim, né? Esse é o sentido da história de Caim e Abel. Por isso que Deus não olhou a oração de Caim como não olhou do fariseu. Porque diante de Deus, o que é que nós temos para apresentar a Ele? Apenas a nossa pobreza, apenas a nossa miséria. E saber que tudo que a gente faz de bom é graça dele, não é mérito meu. Então eu não posso negociar com Deus coisa alguma. Ah, Senhor, ai, não podia, meu filho está doente, mas eu rezo o terço todo dia.
Rezar o terço é uma graça que Deus te dá. Você não quer usar esse terço para comprar de Deus uma blindagem contra todas as doenças e ser diferente de todo e qualquer ser humano. Então essa é a história de Caim e Abel. Aí vamos ler os versículos 6 e 7 lá de Gênesis. Volta lá, Gênesis 4. Seis a 7. Disse aí antes, a frase anterior do versículo 5. Mas não olhou para Caim nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso e seu semblante tornou-se abatido. E o Senhor disse-lhe, aí o Senhor vai falar com Caim: por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderá reabilitar-te. Mas se procederes mal, agora que eu quero que você preste atenção, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. O pecado está à porta e cabe a Caim fazer o quê? Dominá-lo. Assim como você, assim como eu, o pecado está rondando, está à nossa porta. Só que a porta abre-se por onde? Pelo lado de dentro. É você que decide, você tem o livre arbítrio. Então você abre a porta ao pecado. É interessante, aí tá, a gente não vai abrir não, mas está aí na sequência, Apocalipse 3:20, não está aí? Não precisa abrir, mas vocês sabem o texto. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio com você. Aí olha que interessante, em Gênesis, o pecado está à porta. No Apocalipse, quem é que está à porta? Jesus está à porta. Está lá na porta, tanto o pecado contra Deus, como Deus. Só que a maçaneta e a chave estão pelo lado de dentro. Então já aí, no início da história, Gênesis já vai mostrando para a gente. O que Santo Agostinho vai dizer muito depois, Santo Agostinho diz assim: o diabo é um cão que late muito alto, mas só morde a quem chega perto. Então o pecado é isso. É alguém que está na porta. É nossa função dominá-lo. Tudo bem até aqui? Tá? Então continua. Vamos ler agora do 8 ao 14. Gênesis 4, versículo 8 a 14. Continuando aí. Caim disse então a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Sou porventura eu o guarda de meu irmão? Ainda é abusado ainda. O Senhor disse-lhe: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante
sobre a terra. Primeira lição é que Deus é justo. Caim vai sofrer as consequências do pecado que cometeu, do crime que cometeu ao matar o seu irmão. Deus é justo e diz a ele: olha, agora a vida sua fica mais difícil, porque você não dominou o pecado. Ele estava à porta, você abriu, deixou ele entrar e comeu com ele uma refeição. Então, você estragou a sua vida, você estragou a sua alma, estragou a sua mente. Agora você se perturbou, porque o pecado perturba. E agora você vai pagar as consequências disso aí. E o Caim se desespera. O Caim diz uma coisa aqui que Deus não falou, mas ele falou, ó o versículo 14: eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face. Quer dizer, eu nunca mais poderei olhar para Deus, ser amigo de Deus, ser próximo de Deus. Isso é o desespero. Tem gente que entra nesse desespero quando peca, né? Ai, nunca mais serei perdoado. Tem gente que se confessa o mesmo pecado várias vezes, porque ele acha que Deus não perdoou ele. Você não se perdoou. Caim entrou nessa. Nunca mais vou obter condição de viver, de perdão, de estar próximo a Deus, achando que o pecado dele era maior do que o amor de Deus. Tem gente que cai nesse erro. E Caim caiu nesse erro. Caim caiu nesse erro aqui. Agora vamos para o versículo 15. Primeiro eu disse que Deus é o quê? Agora Deus é justo. Então vamos repetir. Deus disse que Caim ia sofrer as consequências do pecado. Deus é justo. Agora vamos ver aqui o restante. Versículo 15. E o Senhor respondeu-lhe. Antes um pouquinho, só para a gente pegar o fio da meada. Vamos pegar o 14 de novo. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar vai me matar. Ele mesmo botou a sentença de morte sobre ele, né? Eu agora estou lascado. E o Senhor respondeu-lhe: não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden. Olha que interessante, pega aqui a letra D. A letra D. Eu disse que Deus é justo. Só que agora Deus também mostra que é misericordioso. Vamos entender aqui, ó. Deus é misericordioso. Apesar do mal que Caim cometeu, Deus lhe dá a graça da proteção. Veja, Deus vai proteger. Ninguém vai te matar, Caim. Ninguém vai fazer mal a você. Então observa. Agora que você vai entender a moral da história. Quando Caim fez o culto, fez a oferta, Caim estava soberbo, Caim estava fariseu, Caim estava aquele religioso que quer se colocar acima do outro, melhor do que o outro, mais santo que o outro. Esse era o Caim quando fez o culto. Agora, Caim reconheceu que não tem nada, porque ele disse: o meu pecado é muito grande, nunca mais eu posso olhar a Deus. Caim agora reconhece a sua miséria, a sua pobreza, e é agora
ao reconhecer sua miséria, que Deus ouve a prece de Caim. Olha que coisa. Quando Caim estava orgulhoso, cheio de si, Deus não ouviu. Mas agora que Caim é um assassino, é um miserável, desgraçado, sem nada na vida, não tem nada para apresentar a Deus a não ser o seu pecado, a não ser o seu erro, a não ser a sua prece de aflição, que agora ele ficou aflito, como era, agora ele ficou Abel, né? Agora ele ficou aflito. Agora sim, Deus dá a graça a ele de ouvi-lo. Eu estou sendo claro no que eu estou dizendo? Você só vai receber de Deus a bênção que você espera quando você não esperar mais bênção nenhuma. Quando você simplesmente se colocar na mão de Deus e falar: olha, Senhor, eu sou isso aí. Faz o que o Senhor achar. Agora, enquanto você estiver impondo a Deus o que você quer, aí não tem oração agradável para Deus assim, não. Vamos continuar aqui, ó. Aqui Caim entende o verdadeiro culto a Deus. Não são suas conquistas que devem ser apresentadas a Deus de uma forma presunçosa, como quem quer comprar de Deus suas bênçãos, mas sim sua aflição humilde, de quem não tem nada a oferecer a Deus, apenas recebeu uma graça que é de graça. Graça é de graça. Deus dá porque Ele é gracioso. Deus dá porque Ele ama, não porque você conquistou. No caso de Caim, recebeu um sinal de proteção. Não falou ali no texto que Deus botou um sinal em Caim? Que sinal era esse? Eu não sei. Eu sei qual é o nosso sinal. Vamos ler aqui, ó. No caso de Caim, recebeu um sinal de proteção. Não sabemos que sinal foi esse, mas sabemos que hoje nosso sinal de proteção que nos livra da morte é Jesus. Jesus é o grande sinal que Deus pôs na sua testa, Caim, e na minha, Caim, para que a morte não nos mate, para que nós possamos, mesmo que morramos, viver eternamente. Então esse sinal dado a Caim era, na verdade, uma figura, um lembrete do grande sinal que viria, não sobre santos, não sobre pessoas justas, corretas, mas sobre pecadores iguais a Caim. Quando os fariseus viam Jesus lidando com os pecadores, os fariseus falavam: "Vai lá, esse cara aí não é da parte de Deus nunca." E criaram um apelido para Jesus, que os fariseus xingavam Jesus entre eles. Eles falavam: "Esse é amigo de pecador." Era um apelido maldoso que os fariseus tinham dado a Jesus, amigo de pecador. Só que esse apelido é que nos salva, porque na nossa condição de Caíns, que nós somos, apenas a graça de Deus para cuidar e proteger a gente. Essa é a ideia da história de Caim e Abel. Amém? Então, quando você pecar, eu não sei se você vai demorar muito para pecar. Quando você pecar, se você entrar em desespero porque pecou, se você falar: "Ai, Senhor, eu pequei", se você ficar com medo de castigo de Deus, é porque você é Caim. É porque você acha que tem que oferecer a Deus só conquista, só aquisições. Você é Caim. Mas se ao pecar, você bate no peito como aquele publicano da parábola: "Senhor, eu não sou digno de nada. Só a sua graça para me perdoar isso." Aí você é Abel. Aí você tem oração ouvida por Deus.
Certo, gente? Aí tem a letra E aí, tem uma pergunta boa aí. Mas afinal, vamos ler juntos a pergunta? Mas afinal, devemos apresentar a Deus boas obras ou não? Aí a gente vai abrir aí, já deixa os dois abertos. Gálatas 3:11. Gálatas é antigo ou é novo? Novo. Gálatas 3:11 e Tiago 1:14. Deixa os dois abertinhos aí. Quem está vindo hoje pela primeira vez? Estou vendo que você é diferente. Quem mais? Não? Qual que é seu nome? Dil? Você veio com a caravana de onde? Não. Você é de qual paróquia? Chácara? Você? Esse aí, primeira vez hoje? Muito bem. Vamos ver se você é Caim ou é Abel. Sejam bem-vindos, tá? Gálatas 3:11, eu estou aqui batendo papo e não abro minha Bíblia. Gálatas 3:11. E o outro é Tiago, é depois de Gálatas. Tiago 1:14. Isso aí está errado. Está errado. É Tiago 2:14. Quem digitou isso aqui é um Caim. Tiago 2:14. Corrige aí, por favor. Gálatas 3:11. Posso ler? Caio Caim. Esse é Caim? É Abel. Cuidado, hein? Vou ler primeiro o Gálatas. Gálatas 3:11. Posso ler? Vamos lá. Que ninguém é justificado pela lei perante Deus. É evidente. Porque, só me interessa esse pedacinho agora. Porque, vamos ler juntos? O justo viverá pela fé. Vamos repetir? O justo viverá pela fé. Mais uma vez. O justo viverá pela fé. A fé é aquilo que faz a gente viver. A fé, mas fé em quê? Fé na graça de Deus, que toma conta de mim, mesmo que eu não tenha nada de bom para apresentar a Deus, Deus toma conta de mim, Deus me ama. Eu vivo por essa certeza. É essa certeza que me faz ter vida. É a certeza de que eu, sendo pecador, caindo todo dia e toda hora, Deus sempre me ama e me perdoa, e já me perdoou. O justo viverá pela fé. Aí você pergunta assim, mas a gente tem que apresentar a Deus alguma coisa. Vamos ler. Tiago 2:14. Posso ler? De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã, se um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano,
e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo, de que lhe aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então para aqui. Isso aí é uma discussão muito séria. Vamos entender. A gente tem que fazer boas obras ou não? Tem. Óbvio que tem. Porque a fé sem obras é morta. Mas não são essas obras, não são por essas obras que eu vou negociar alguma coisa com Deus. Não é troca. Pelo contrário, vê se eu vou ser bem claro agora. Eu não faço boas obras para conquistar a Deus. Eu faço boas obras porque eu já fui conquistado por Deus. O fazer boas obras é apenas o sinal da fé nesse Deus que já me salvou, me perdoou, me amou. Então eu não faço boas obras para chegar igual um Caim, igual um fariseu, e esfregar na cara de Deus e falar: olha, Senhor, como eu sou bom. Eu pago o dízimo em dia, hein? Então, por causa disso, o Senhor me dê tal coisa. Não, é o contrário. Eu faço boas obras, um exemplo, eu pago o dízimo em dia, e isso das boas obras é a menor e a pior, tá? Eu só estou dando um exemplo. Eu pago o dízimo em dia, porque eu tenho a graça de ter um trabalho e eu posso colaborar com a igreja. Ponto. Não é para caderneta de poupança, não é um cassino. Tem gente que pensa que pagar o dízimo é entrar num cassino, botar um dinheiro ali para ver se ganha o dobro. É isso ou não é? Então vamos pegar uma boa obra agora de verdade, porque pagar dízimo é uma coisa, uma boa obra de verdade. Eu me dedico, um exemplo, a lavar os pobres, eu ia falar lavar a bunda, mas vai ficar muito grosseiro. Lavar os pobres, lá na casa dos pobres de graça. Eu gosto de ir lá, fazer isso gratuitamente por eles. Eu faço isso, por quê? Porque eu quero mostrar para Deus alguma coisa? Não, eu faço isso porque eu me sinto tão amado por Deus que não tem outro jeito de agradecer a Deus senão amando o outro. Esse é o sentido da fé e das obras. Quando Tiago fala, não existe fé sem obras, é porque se você diz que tem muita fé, mas não manifesta amor nenhum a ninguém, é porque você tem fé em quê? No diabo. Não é? Eu tenho muita fé, mas eu sou arrogante, eu não tenho paciência, eu sou mal educado. Então eu tenho fé sim, no diabo. Agora a fé em Deus, ela se manifesta como amor. Então vamos pegar o texto aqui, letra E. Mas afinal, devemos apresentar a Deus boas obras ou não? Aí lá Gálatas e Tiago que a gente leu, o perdão, a salvação, são imerecidos dons de Deus. Nada se pode apresentar a Ele em troca disso, tá bom, Caim? Porém, quando se aceita essa salvação pela fé, porque o justo vive pela fé, se desencadeia expressões de agradecimento pela graça recebida, e não tentativas de ganhar outras, está claro? Portanto, não faço bem para alcançar a salvação, faço bem
porque já fui alcançado pela salvação. Oi? Essa ficou boa? Vou registrar, vou vender, aí vou falar, Senhor, essa frase aqui, ó, é minha. Então o Senhor não pode esquecer de mim. É? Já estou errado, já virei Caim. Amém, gente? Amém? Pronto. Então agora, volta lá para Gênesis 4, de 17 a 24. Genésio 4, de 17 a 24. Genésio, tem Genésio na sua Bíblia não? É Gênesis, mulher. Gênesis 4, de 17 a 24. É continuando onde a gente estava. Caim matou Abel, agora vamos seguir, vamos ver o que aconteceu com Caim. Caim conheceu, o que é conhecer, gente? Ô Gabriel, você conhece quantas mulheres? A cara de Maria. Mas calma, Maria, não é no sentido bíblico. Que agora você tem que falar assim, ó. Você conhece ela? Não no sentido bíblico. Entendeu? Tem que deixar claro agora. A mulher pega o cara com o outro, o cara, não, eu só conheço ela, ó, já é um problemaço. Então continua. Caim conheceu sua mulher. A pergunta que se faz aqui dessa frase, ninguém tem nada a perguntar, não? Qual é a pergunta? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? É só virar a página, vira aí, Gênesis 5:4. Gênesis 5:4, só dá um pulinho, só para vocês entenderem o negocinho. Gênesis 5:4, viram aí? Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Adão também teve filhas, que não se destaca na história, porque não teve papel importante, mas teve filhas. Então escuta aqui bem. Quem era a mulher de Caim? Primeiro que isso é uma fofoca danada, né? A gente querer ficar sabendo da vida do cara. Mas tá bom, vamos matar a curiosidade de fofoqueiro. Óbvio que no início da humanidade se casavam entre os parentes, evidente. Você não precisa nem ter Bíblia para saber isso. A história humana, a genética humana mostra isso. Depois começaram a haver problemas genéticos de quando se casa muito próximo, o irmão se casar com a irmã, tiver filho, tem uma tendência enorme de ter doença. Aí são problemas que foram se desenvolvendo no rolar da história. Mas é óbvio que se você não tivesse nem Bíblia, você ia saber que no início da humanidade se casavam entre a parentela. Depois é que isso foi ficando distanciado por conta dos problemas genéticos que foram surgindo. Mas no início não tinha nem problema genético e nem nada a ser transmitido. Então quem era a mulher de Caim? Uma irmã dele. Não tem problema nenhum isso. Então pega aqui a folhinha, ó, eu até escrevi aí, letra A. Número 2, né, letra A. Com quem se casou Caim? Em Gênesis 5:4, vemos que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, de modo que Caim tinha com quem se casar. Não havia muitas famílias a se congraçarem e nem doenças genéticas a serem transmitidas. Então, evidentemente, a própria história humana apresenta esse fato para a gente. Não fica preocupado com isso,
que isso é um detalhe tão pequeno, que você tem que prestar atenção em coisas tão maiores, em mensagens tão mais sublimes, que a nossa pequenez para nisso e fica ali. Tem coisa muito maior para você entender da história. Agora, volta lá, Gênesis 4:17. Agora eu vou ler 17 até o 24, tá? Uma descendência dessa teve uma macaca, né? Macaca? Depois do macaco veio, então... Foi antes de Adão e Eva que o macaco evoluiu. Continua. Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque, e construiu uma cidade, a qual pôs o nome do seu filho Enoque. Enoque gerou Irade, Irade gerou Maviael, Maviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi o pai daqueles que moram em tendas, entre os rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro. Sela, de seu lado, deu à luz Tubal-Caim, pai de todos aqueles que trabalham com o cobre e o ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Então, se você for prestando atenção aqui, você vai vendo a humanidade começando, né? Começaram aqueles que moram em tendas, aqueles que fizeram instrumentos musicais, aqueles que trabalham com cobre, com ferro. O serralheiro aí, Celcinho. 23. Lameque disse às suas mulheres. Lameque já pegou 2 já. Ada e Sela, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Vamos entender que história é essa? Esses descendentes aqui são descendentes de quem? Caim. São os cainitas, a descendência de Caim. Vamos pegar aqui a letra B da folha, número 2, letra B, para a gente prestar atenção em alguns detalhes aqui dos cainitas. Tá, tomou, pegou mesmo, pegou, amassou, atarrachou 2. O que você quer que eu fale? É isso mesmo. Letra B. Há nesse texto uma lista genealógica da descendência de Caim, com características bem marcantes. Eu quero que você preste atenção que é a descendência de Caim. Caim é o pecador, não é isso? Número 1, não há menção da idade dessas pessoas. Falou aí que todo mundo foi vivendo, mas não falou a idade de ninguém. Isto significa que tais homens não estavam em harmonia, pois na Bíblia os números têm a significação de ordem, de harmonia. Daqui a pouco a gente vai ler a descendência de Sete, que foi o outro filho de Adão, e você vai ver que na descendência de Sete todos têm idade. É simplesmente para significar isso. Os filhos de Caim, todos geraram a geração má, pecaminosa. Tá? Não tinham harmonia, não tinham ordem. Número 2. Oi. A gente já vai ver essas idades 800, 900, o que significa. Na geração de Sete, de Caim ninguém tem idade, porque são pessoas sem ordem. Número 2. Os cainitas são todos promotores da civilização e da cultura. Vocês prestaram atenção que eles promovem civilização, cultura, progresso?
fundam uma cidade, são pastores de gado, trabalham em metalurgia, tocam harpa e flauta. Olha que interessante. A descendência ruim, que é de Caim, é a que gerou a civilização, as cidades, o progresso. Será que a Bíblia está dizendo que o progresso é algo ruim? Vamos entender. Com isto, a Bíblia não quer condenar os produtos do engenho humano, mas quer mostrar como facilmente as conquistas da civilização podem levar ao pecado. Elas provocam a ganância, são idolatradas, suscitam rixas e guerras. Então eu quero que você entenda o seguinte: a descendência de Caim é a descendência que produz progresso, cultura, cria cidade, cria instrumentos, cria ferramentas de trabalho, é progresso. O que está significando? Que se você observar ao seu redor, você entende. Muitas vezes a pessoa muito cheia de progresso é a pessoa mais afastada de Deus. A pessoa muito cheia de aquisições, olha o Caim aí, é aquele que mais se torna arrogante perante o irmão. Porque ele tem, isso é meu, eu não quero ajuda de ninguém, eu ajudo todo mundo, agora não quero ninguém me ajude. Isso tudo é o espírito do Caim, o espírito daquele que se põe como sempre superior ao outro. Então está mostrando isso só, que às vezes a riqueza, a prosperidade, o progresso vai afastando as pessoas de Deus. Está claro isso? Agora o número 3, são cada vez mais marcados pela vingança e pelo ódio. Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque, seu descendente, 77 vezes. Quer dizer, vai ficando o ódio cada vez mais acirrado. Caim era 7, agora Lameque é 77, o outro vai ser 770. Cada vez mais se desenvolvendo a raiva, o ódio, a maldade. É isso tudo que está significando. E o número 4, a devassidão dos costumes se alastra, de modo que Lameque tem 2 esposas, ferindo o matrimônio monogâmico lá do início da história, que era um homem e uma mulher. Agora Lameque já pega 2. Então você vê que a descendência de Caim vem significando esse homem que vai se afastando de Deus, esse homem que vai se tornando muito cheio de si, esse homem que vai corrompendo a família, destruindo os costumes e pronto. Essa é a descendência de Caim, os cainitas. Vamos ver a próxima? Gênesis 4, de 25 a 26, continuando onde a gente tinha parado. Adão conheceu outra vez sua mulher, aí ó. Eu não sei quantas vezes por semana Adão conhecia Eva. Naquele tempo sem televisão. A televisão não é mais problema nenhum. Agora é o WhatsApp, o celular. Celcinho, não é brabo, Celcinho? É brabo, né? Eu vou criar um curso agora chamado Como Enlouquecer uma Mulher na Cama. Vai ser o próximo curso do IFAP. Esconde o celular dela. Acabou. Prendeu aí? Tá bom. Hã? Faz hoje, você vai ver. Fica louca. Olha lá. Gênesis 4, de 25 a 26. Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou.
Sete teve também um filho que chamou Enós. É nós. E o nome do Senhor, agora que eu quero que você preste atenção nisso. E o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Preste atenção. Com esse Enós aqui, que não é nós, com esse Enos, a religião começa a existir no mundo. Olha aí. E o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Ou seja, a partir de Enos, que foi o filho de Sete que substituiu Abel, é com ele que começa o nome de Deus a ser invocado. Aí os altares começam a ser levantados para invocar o nome de Deus. A minha pergunta é: Adão e Eva não invocavam o nome de Deus? Faziam culto? Faziam algum tipo de cerimônia religiosa? Não havia a menor necessidade disso. Porque o culto de Adão e Eva era viver. A liturgia de Adão e Eva era respirar. E saber que tudo que eles faziam era graça de Deus. Mas aí entra o pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. Aquilo que era ligado, que Adão e Eva eram ligados, eles foram o quê? Desligados. E aí começa a necessidade de uma religião. O que significa a palavra religião? Religar. Então, veja, olha que interessante. Adão e Eva não tinham culto, não tinham religião, não tinha nada, não precisa. Já estão ligados, totalmente ligados a Deus. Mas foram desligados pelo pecado. E aí o filho deles, Abel, vai fazer um culto, e o filho Caim também vai. O melhor culto, o culto da simplicidade, da aflição, é o culto de Abel, que é morto. Aí entra no lugar de Abel um outro filho, qual o nome? Sete. E o filho de Sete começa o movimento da religião no mundo. Começa a invocar o nome de Deus de modo religioso. Hoje, como é que é o culto que se presta a Deus? Agora é que eu quero ver a resposta. Quem me der uma resposta boa, vai ganhar o que, Celcinho? Vai ganhar um beijo de Celcinho. Quem der uma resposta boa, vai conhecer Celcinho. Não no sentido bíblico, Celcinho. Não se anima. Celcinho já bateu nas costas de outro. Tá com disposição, meu chefe? O que é isso? Nas costas de Geraldo lá, ó. Preste atenção. A partir daqui de Enos, o ser humano começou a brotar religião para todo lado, numa tentativa de prestar algum culto a Deus. E oferenda, e animal, e até ser humano morto em oferendas a Deus pelo mundo inteiro. Nós falamos disso no último encontro nosso. Só que vem Jesus Cristo te ensinar o verdadeiro culto. Quer ver qual é? Pega aí Lucas 10, de 30 a 34. Lucas 10, de 30 a 34. Qual é o verdadeiro culto?
Lucas 10, 30. Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Até o 34. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. Quem é que enxerga nesse texto um culto? Mas você lendo aqui, você percebe que isso é um culto? Não percebe, você vai perceber agora. Porque é o seguinte: quando Jesus fala que o bom samaritano deitou nas feridas do homem azeite e vinho, ele está dizendo que foi feito um culto ali no meio da estrada. Por quê? Porque azeite e vinho não eram elementos comuns no uso de tratamento de primeiros socorros. Ao contrário, azeite e vinho eram elementos utilizados lá no templo, onde o sacerdote derramava sobre o altar azeite e vinho, como faz hoje. Então, quando Jesus diz aqui que o bom samaritano deitou, e essa palavra deitou na língua de Jesus é voltado para culto, quando o sacerdote deitava sobre o altar o azeite e o vinho, Jesus está dizendo que agora o local de culto não é mais no templo da onde saíam aqueles sacerdotes e levitas correndo pela rua, mas o verdadeiro culto se dá no altar do outro, daquele que precisa. Então veja, a religião onde você faz as ofertas, onde você faz as cerimônias, isso tudo começa lá atrás, com Enos. Caim e Abel participaram disso, e o ser humano sempre foi fazendo isso. Só que vem Jesus e diz que agora, se você quer de fato prestar um culto a Deus, você deite o seu vinho, deite o seu azeite, aonde? No seu próximo, naquele que precisa. Porque se você não faz isso, nenhum culto seu, nenhuma oferta sua, nada do templo serve. Porque Jesus mesmo disse: se você estiver levando ao altar uma oferta, e lembrar que tem um irmão contra você, o que você faz? Primeiro, deixa essa oferta e vai lá deitar a sua oferta sobre o altar do seu irmão. Senão isso que você faz é um teatro, senão isso que você faz é uma perda de tempo, porque a partir de Cristo o culto mudou. O culto passou a ser o amor, o culto passou a ser o perdão. E se eu sou uma pessoa que experimento pela fé o perdão que Deus me deu, só cabe a mim derramar esse perdão. Não foi isso que a gente conversou agora há pouco? Então, Jesus vem mostrar para a gente aqui qual é o culto que Deus quer. Não é o culto de Caim, o culto da presunção, onde eu orgulhosamente mostro como eu sou bom, e nem quer um culto desligado do irmão.
Porque vou falar uma coisa muito séria aqui para vocês, enquanto nós dermos mais reverência aos objetos sagrados da missa do que damos ao nosso irmão, enquanto eu reverenciar mais o altar de pedra do templo do que reverenciar o meu irmão, eu ainda não entendi o que é evangelho. Enquanto eu fico muito apegado a gestuais dentro do templo, porque é muito fácil eu reverenciar um objeto que é chamado de sagrado, porque aquele objeto está lá parado, não faz nada comigo. Agora eu reverenciar o meu irmão, perdoar o meu irmão, ter para com o meu irmão o mesmo sentimento que eu tenho pelo templo de pedra, isso é que é ser cristão, isso é que é ser evangelho, isso é que é prestar culto a Deus. Está claro isso, gente? Esse é o verdadeiro culto. E aí, para encerrar, tem o quê? Tem que ensinar muito isso, Parece que eu falo isso sozinho. Gênesis 5, de 1 a 32. Nós não vamos ler o texto todo, só vamos ler um pedaço para a gente entender. Vamos ler o início e o fim, tá? Gênesis 5. Agora vai mostrar outra descendência. Aquela primeira descendência era a descendência de Caim. São os cainitas que bagunçaram o coreto. Aí agora vem a geração de Sete, que mostrou o primeiro filho dele, Enos, que criou a religião. E depois vamos ver o que vem aí, 5:1. Este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, Ele o fez à imagem de Deus. Criou os homem e mulher e os abençoou, e deu-os nome de homem no dia em que os criou. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. A sua semelhança deu-lhe o nome de Sete. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo que Adão viveu foi de 930 anos, e depois disso morreu. Sete viveu 105 anos, e depois gerou Enos. E depois do nascimento de Enos, viveu ainda 807 anos. Aí vai falando a idade de todo mundo. Vamos pegar aqui o versículo 24. Não, desculpa, 23. A duração total da vida de Enoque, aí já está falando de Enoque, foi de 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Após o nascimento de Lameque, Matusalém viveu ainda 782 anos. A duração total da vida de Matusalém foi de 979 anos. Já viram alguém falar, fulano é Matusalém? É porque o cara que mais viveu na Bíblia foi ele. Aí pula lá o versículo 32. Com a idade de 500 anos, Noé gerou Sem, Cã, Jefté. Jafé. Bom, para aqui. Pega aqui o número 4 da folha. A gente vai ver agora. Vamos ver agora aí. Preste atenção. Nós vimos a descendência de Caim. E agora nós vamos ver a descendência de Sete. Abel não teve descendência, morreu. Aí o Sete teve descendência.
Vemos agora a descendência do terceiro filho de Adão, Sete. Observemos a lista, número 1. Ao contrário da descendência de Caim, a lista de Sete tem idades. Isto quer dizer que esses têm números, ou seja, estão em harmonia. Ficou claro por que uma lista tem idade e outra não? É uma questão simbólica da Bíblia dizer, esses primeiros não têm ordem, esses segundos têm. 2. Os anos de vida são muito elevados. Para os antigos, a elevada idade era sinal de respeito. Então a Bíblia, gente, não está querendo fazer uma biografia de ninguém. A Bíblia é um livro com símbolos. E ela diz assim, Matusalém teve 900 e tantos anos. Por quê? Porque era um homem o quê? Respeitado. Essas idades grandes significam que eram homens de respeito. Enquanto a descendência de Caim não tinha idade nenhuma, a descendência de Sete eram homens bons, homens corretos, homens respeitosos. Mas ao invés de ficar falando que eram homens bons, homens corretos, homens respeitosos, eles botavam, viveu 900 anos. Está claro? Assim, quando diziam que alguém tinha muita idade, queriam dizer que essa pessoa era merecedora de toda estima e consideração. Um caso merece atenção. Enoque, a gente leu ali, viveu 365 anos, a vida mais curta da lista. No entanto, 365 é símbolo do ano solar e significa que Enoque completou sua trajetória sobre a terra, transmitindo luz e calor, e foi arrebatado por Deus. Não é que Enoque era menos santo que os outros, não é isso que quer dizer. Quer dizer que teve um ciclo de vida completo, perfeito, porque dura um ano, dura um tempo completo de volta da terra em torno do sol. É um ano completo, é uma vida completa. Então esses números, está respondida a sua pergunta? São simbólicos, tá? 3. Não menciona obra de civilização realizada por setitas. Obra de civilização ficou citada onde? Nos cainitas. Pois, como dito, esta representa o pecado que afasta o homem de Deus, que é a obra de Caim. Amém? Valeu por hoje? Sim ou não? Sim. Céu, sim. Foi bom hoje? Você nunca ouviu o quê? Nunca ninguém botou o nome do filho de Caim. Nem Judas também, né? Judas? Alguém bota o nome do filho de Judas? Embora tenha santo Judas Tadeu, mas ninguém bota. Sim, ficou invejoso da bênção, né? Olha aqui, vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Caim ficou invejoso da graça que Abel recebeu, porque Caim queria oferecer a Deus o quanto ele era correto. Mas, na verdade, o que Deus acolhe é a oração da aflição de Abel. A oração daquele que diz assim, Senhor, eu sou pecador. Eu não tenho nada para trocar com o Senhor por nada. E se o Senhor me der alguma coisa, é por pura bondade sua. Então essa é a nossa certeza, de que a graça de Deus nos apanhou, nos atropelou, independente do bem que a gente possa conseguir fazer. E se a gente fizer algum mal, se a gente fizer alguma coisa que desagrada a Deus ou ao irmão, a gente fique tranquilo em Deus, porque a gente sabe que nossa condição é essa mesmo de pecador, e que só seremos santos se a graça de Deus nos tocar, porque eu com minhas forças mesmo, não consigo acertar nem um pouquinho do que eu quero.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja conosco. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Semana que vem, o dilúvio. Tchau, tchau.